Vamos a mais um vídeo sobre o cangaço. A minha página é a Psicologia do Cangaço. Quem quiser acompanhar os meus vídeos, esses meus trabalhos, é só inscrever-se e então dar o like, né? O YouTube entende que a pessoa tem interesse sobre a matéria e então vai direcionar os vídeos para essas pessoas que querem acompanhar este meu canal. E então eu vou me reportar aos trabalhos já até de outras pessoas que falam sobre o cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, rei do cangaço, que ele estava no Juazeiro do Norte, Juazeiro do Padre Cícero, mais conhecido por Juazeiro do Padre Cícero, lá no estado de Ceará, e o Virgulino estava ali naquelas imediações, e então o Floro Bartolomeu, que era deputado federal à época, do Rio de Janeiro, e ele vai para o Juazeiro, e lá no Juazeiro ele entra em contato com o Padre Cícero, e dizem que a iniciativa foi exatamente do Floro Bartolomeu de dar uma patente para o Virgulino, o Lampião, uma patente de capitão. O Virgulino aceita, foi convidado a falar com o Floro Bartolomeu, entretanto, Floro Bartolomeu, ele fica doente, volta para a cidade do Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro ele morre 3 dias após. Então, o Virgulino não teve oportunidade de falar com o Floro Bartolomeu, mas recebe a patente com muito gosto, naturalmente, porque agora será o capitão. Um desejo dele, de ser capitão, de ser comandante das forças do Exército e para combater a coluna Prestes. Isso nunca ocorreu. Onde é que eu quero chegar? É que o Virgulino, ele jamais alcançaria esse posto real. Por quê? Porque o Virgulino, ele não tinha capacidade mesmo, não tinha conhecimentos para ser uma pessoa que empregasse táticas de guerra, muito embora as pessoas digam que o Virgulino era um guerrilheiro, ele tinha táticas de guerra, porque isso se adquire com estudos em academia, em formação, teria que ter formação acadêmica para exercer essa função. Portanto, o Virgulino matar não significa que a pessoa emprega táticas de guerra, de guerrilha. É exatamente isso onde o meu entendimento é que o Virgulino jamais ele frequentou uma escola para aprender táticas de guerra. Então, ele não tinha essa capacidade de guerrilheiro, né? Porque guerrear é uma coisa muito diferente de ser matador. O Virgulino era matador. Aqui, inclusive, eu tenho alguns trabalhos que foram enviados para mim por Paulo Gastão, aqui mostrando aqui como que o Virgulino agia quando ele ia matar as pessoas. Aqui tem o seguinte, que em 16 de outubro, aqui eu não estou verificando o ano, mas o Virgulino estava em Das Dores, um lugar pequeno, né, lá de Aracaju. E então a população da cidade de Capela havia, digamos assim, enfrentado o Virgulino e ele fugiu. Então, o Virgulino pega uma pessoa e ele mata, ele e os comparsas dele, ele rendilhou, tem aqui, rendilhado a punhal e queimava as pessoas. E colocou fósforo nas narinas dessa pessoa, de Elpídio.
que foi a vítima. Isso aqui é um processo que houve lá em Santo, aqui, deixa eu ver o lugar, das Dores, né? Então, gente, essa forma do Virgulino matar não é tática de guerrilha. Isso daí era porque o Virgulino era um perverso, eu tenho dito sempre, o Virgulino era um perverso, um psicopata, serial killer. E então ele cometia esses crimes. Aqui tem mais um outro que o Paulo Gastão também me enviou, certo? Que foi um outro crime na comarca de Princesa, em que estavam os comparsas do Virgulino. Ele sempre andava com os grupos dele, né? E ele então matava as pessoas com resquícios de perversidade. Isso não é tática de guerra. Dizer que o Virgulino, ele pegou um rifle, alguma arma que ele usava, inclusive ele ganhou essas armas lá para combater a coluna prestes, ele ficou com muito armamento, mas atirar e fazer vítimas, pessoas vitimar, pessoas levando à morte, não significa que isso seja tática de guerra. Tática de guerra é algo muito mais que se adquire, conforme eu disse, em academias, em escolas que tem, que ensinam, inclusive não é só pegar uma bala e colocar numa arma, num rifle, num revólver e atirar, que isso é tática de guerra. A gente vê muitas vezes que crianças pegam armas e matam as pessoas. Isso não é tática de guerra. Então, essa questão do Virgulino, de dizer, porque o Virgulino tinha os grupos, ele separava, dividia os grandes grupos em pequenos grupos. Isso também era uma outra forma que o Virgulino tinha de, quando ele não conseguia alimentar aqueles comparsas dele, aquelas pessoas que o acompanhavam, né, que eram pessoas também que não tinham conhecimento nenhum de guerrilha, sequer eles saberiam ler, digamos, ler uma instrução para aprender como se os modos e as maneiras com que as escolas navais ensinam aos soldados, né? Então, essa questão que as pessoas dizem, porque o Virgulino pegou um pano e amarrou no rifle, no gatilho, porque esquentava. Isso não é tática de guerrilha, gente. Isso é o mínimo que ele podia fazer, porque qualquer pessoa pode proteger a mão, ou pode se proteger para não ser alvejado, pode se proteger se escondendo, que era o fato, era o caso do Virgulino, que ele vivia dentro da caatinga. Ele não tinha, o Virgulino era incapaz de ter uma casa para morar. Se ele, às vezes, fazia amizade, entre aspas, que não era amizade, ele se aproximava de alguns coronéis, ele fazia aquilo dali, porque o psicopata é assim, ele ele tem essa capacidade de enganar, de mentir, eles são ardilosos e são pessoas que você não pode dar, digamos assim, confiança, né? Inclusive, eu ainda imagino o seguinte, eu fico analisando da seguinte forma, que aquelas pessoas como Liberato de Carvalho, Eronides, que até era uma família que tinha lá em Sergipe, Eronides de Carvalho, João Maria de Carvalho, Liberato de Carvalho, tudo famílias de projeção na sociedade de Sergipe, do estado de Sergipe, né? E então o Virgulino se aproximava dessas pessoas, mas o intuito do Virgulino não era, digamos assim, ser amigo. Ele era amigo, entre aspas, ele simplesmente arquitetava alguns planos para se aproximar dessas pessoas e depois investir contra elas. E ainda mais, lembrando que o Petronilo Reis, que foi dar confiança ao Virgulino e foi comprar umas fazendas com o dinheiro do Virgulino, e quando o Virgulino descobre que o Petronilo ia passar a perna nele, digamos, o Petronilo Reis,
Aí o Virgulino faz o quê? Ele toca fogo nas fazendas e nos animais. Então, gente, o Virgulino não tinha essa capacidade de constituir uma família, de ter digamos assim, de ter imóveis, bens. Primeiro, porque ele era um foragido da polícia, mas ainda assim existem pessoas que podem fazer isso. Mas o Virgulino, ele era nômade. Ele não conseguia viver numa casa com mulher, ter filhos. Isso era uma coisa que o Virgulino jamais faria. Ele desenhava também, vejam só, ele desenhava dos militares, chamava os militares de macacos, mas ao mesmo tempo ele se dizia capitão e ainda usava as estrelas como se ele fosse um capitão. Isso era inveja, isso era da personalidade de Virgulino. Então, ele não tinha capacidade afetiva, ele não fazia amizades para dizer assim, hoje eu tenho esse amigo e eu vou ser fiel a ele. Ele não era, bastava que o amigo não fizesse alguma coisa, ou aquela pessoa não fizesse alguma coisa que o agradasse, que ele, na mesma hora, ele mudava e ele matava e ele perseguia. Então ele tinha mania de perseguição também. Sempre digo, ele tinha uma mente arcaica, né? Tinha mania de acumular as coisas e carregar consigo, não só pela necessidade, mas porque ele tinha esse problema na mente dele, ele não conseguia se ajustar à família, tanto que ele não frequentava cidades, ele vivia como nômade, ele não tinha essa capacidade digamos, de ficar num lugar só, não porque, volto a dizer, não porque ele era criminoso, que existem criminosos aí, a gente sabe, e hoje a gente pode colocar isso, que existem as pessoas aí, digamos, nos morros, lá no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo também, existem as gangues que têm casas, que têm mansões, que têm até aviões, né? Hoje, claro, né, que eu estou falando somente comparando com o que é o mundo do crime. Tem pessoas que são criminosas e vivem em sociedade e vivem sem família, muito embora sejam pessoas que têm problemas com a justiça. Então, o Virgulino, ele não tem essa capacidade de constituir família. Por isso, creio que o Virgulino foi morto ali em Sergipe, em Angicos, e que ele jamais faria o que um Moreno, Mané Moreno fez, porque o Mané Moreno foi constituir uma família, mesmo temendo ser preso, mas ele foi constituir uma família. Também era psicopata, mas não no nível do Virgulino, certo? Então, isso que eu queria demonstrar, que é a minha forma de analisar o psicopata serial killer, que era o Lampião, o Virgulino Rei do Cangaço. Ele, inclusive, também, não esquecendo que ele tinha o desejo de ser das polícias, mas ele não tinha capacidade de... ele nunca serviu, ele nunca estudou, ele aprendeu a ler e escrever, mas com muita... não era uma leitura assim fluida, não era uma capacidade que ele tivesse de ser uma pessoa letrada. Ele não era letrado, ele aprendeu a fazer bilhetes, mas isso não significa que a pessoa é uma pessoa que tenha capacidade, que tenha estudado numa instituição, numa escola, e inclusive na escola, assim como para aprender, escola militar. O Virgulino nunca fez isso, nunca fez e jamais ele conseguiria ser um militar, porque o militar, gente, vamos lá, atentar para esse detalhe, os militares, eles seguem as normas e as leis do Estado. Prestem atenção nessa diferença que eu estou fazendo agora. Os militares, eles seguem a lei do Estado. O Virgulino jamais.
Ele era psicopata, a lei era dele, a lei do psicopata. O Virgulino não atendia a nenhuma lei. Se a pessoa não atende às normas do Estado, não segue as leis estatais, ele não consegue, digamos assim, ele é um psicopata. Que isso fique muito claro, que a lei do psicopata é a lei dele. Então, era o que o Virgulino era. Por isso que ele não poderia ser um militar, mas vontade ele tinha. Ele teve, tanto que ele usava as estrelas, ele usava, fazia fila, digamos assim, pelotão. Isso a gente vê na película, no resto da película que ficou, do Benjamin Abraão Boto. Então, o Virgulino, ele pegava e colocava os cabras dele, né, os cabras de Lampião, ele colocava em fila. Mas aquilo dali era simulando que ele era o capitão e que aqueles eram seus subalternos. Então, entendam isso, é a forma que eu tenho de analisar o psicopata Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião.